eu sou o Mo e bora lá pro nosso resumo da rodada NBA. O episódio do Rebodank que a gente faz um resumo aí sobre os fatos mais importantes da última rodada da NBA. No caso de hoje, a gente vai falar de 3 rodadas, né? Um resumo de 3 dias da NBA, que foram os jogos da sexta, sábado e domingo, 18, 19 e 20 de novembro. E que a gente teve jogo pra caramba nesses 3 dias, né? Um total foram de 24 jogos, que a gente teve aí 11 na sexta, 5 no sábado e 8 ontem, domingo, dia 20 de novembro. Vamos começar falando das vitórias, das zebras, né? Das vitórias surpreendentes que a gente teve aí. Primeiro, a gente teve na sexta-feira, vitória do Orlando Magic, que tá lá no fundo da Conferência Leste. Vitória pra cima do Chicago Bulls. Foi apertada? Foi. Mas foi uma vitória que a gente não esperava, né? 108-107 pro Magic. No sábado, a gente teve vitória do Timberwolves pra cima do 76ers. Aí você fala, porra, por que essa vitória é surpreendente? Já que eles estão mais ou menos nas mesmas classificações, vamos dizer assim, de cada conferência. Porque a gente espera muito mais do 76ers do que do Timberwolves, né? Então essa vitória, apesar de apertada, olha só, vitórias apertadas de zebras que a gente tá falando. Então no sábado a gente esperava uma vitória mesmo assim do 76ers, mesmo sem o James Harden, mesmo sem o Tyrese Maxey no time dos Sixers, né? Que, tirando esses dois, ainda é um time muito bom. Mas o Timberwolves também tá muito bem, Anthony Edwards vem jogando muito e acabaram ganhando aí. Então, mais uma zebra no sábado. E ontem, no domingo, a gente teve vitória do Brooklyn Nets em cima do Memphis Grizzlies, no jogo que a gente já vai falar mais pra frente um pouco mais, mas o jogo que celebrou a volta, e não sei nem se eu posso dizer celebrou, né, por todo o contexto disso, mas que marcou, vamos dizer assim, a volta do Kyrie Irving, 127-112 pro Brooklyn Nets, um jogo que o Watanabe jogou demais, o Kevin Durant também jogou muito, o Kyrie Irving, na medida do possível, teve um jogo bom, né, vamos dizer assim, já que tinha ficado 8 partidas fora do time. Mas por que foi surpreendente? Porque o Memphis está muito melhor, né, pelo menos por enquanto na temporada, do que o Brooklyn Nets. Então por isso que acabou surpreendendo essa vitória, tanto que o Kevin Durant comemorou demais essa vitória do Nets em cima do Memphis Grizzlies. Agora bora falar de jogos que foram para prorrogação, ou a gente teve um game winner ou um buzzer beater. E na sexta a gente teve 2 desses jogos. Primeiro foi a vitória do Washington Wizards, que teve um jogo que teve prorrogação, 107-106 para cima do nosso Miami Heat, que tá difícil ainda, viu? Tá difícil ainda essa temporada pro Miami Heat. E depois a gente teve um jogo que, na sexta ainda, que tiveram 2 prorrogações. Vitória do Cleveland pra cima do Charlotte Hornets. Charlotte Hornets que tá decepcionando demais essa temporada. Charlotte Hornets que eu esperava que ia estar ali na zona de play-in, tá lá no fundo da tabela da Conferência Leste. E o Cleveland que tá surpreendendo muito, né, com a vinda do Donovan Mitchell, tá bem ali nas primeiras posições da Conferência Leste. E por causa disso que eu acabei de explicar, a gente não esperava que um jogo entre os dois fosse para 2 prorrogações. Mas no final, o favorito aí acabou saindo com a vitória, que foi uma vitória do Cleveland. E no sábado a gente teve vitória do Atlanta Hawks para cima do Toronto Raptors. Apertado também, 124-122, mais jogo também com prorrogação. Mais um jogo incrível de Trae Young, né? O Hawks que tá... Esse é um dos times do leste que tá surpreendendo. Tá lá no topo, né? Topo não na primeira colocação, mas nas primeiras ali da Conferência Leste. Agora, pra gente fechar essa parte de jogos, performances, vamos falar um pouquinho dos performances individuais dos jogadores que mandaram bem nesses 3 dias. Na sexta, a gente teve vitória do Philadelphia 76ers, jogo na Filadélfia, em cima do Milwaukee Bucks. Jogaço, né? De 2 times que eu espero que no final da temporada briguem ali pelas primeiras posições. O Bucks já tá nesse estado, né? Mas o 76ers ainda não. Jogaço aí, 32 pontos, 11 rebotes pro Embiid do lado dos Sixers, 25 pontos, 14 rebotes pro Giannis Antetokounmpo. O jogo que marcou uma treta, né? Porque o Antetokounmpo foi mal demais na linha do lance livre em toda essa partida. Chegou no final do jogo, o Antetokounmpo, depois que vem os repórteres, os times vão para os vestiários e vão embora, né? O Antetokounmpo quis ficar na quadra, lembrando que o jogo foi na Filadélfia. Então o Antetokounmpo quis ficar na quadra para bater mais alguns lances livres ali. E o Montrezl Harrell
do Philadelphia foi causar, né? Ele foi ali, pegou a bola do Giannis, falou que ele não era pra ele arremessar mais, porque tava na Filadélfia, não sei o que lá. E aí, tipo, ele foi tirando a bola e não deixando o Antetokounmpo ficou ali. E aí até que teve um momento que, pô, os funcionários do Philadelphia 76ers, o staff ali do ginásio da equipe, foram, pô, acabou o jogo, né? Então eles vão tirando as coisas ali e eles foram abaixar uma tabela para tirar as câmeras que a NBA coloca em cima ali para capturar os vídeos, as imagens durante a partida. Só que o Antetokounmpo arrumou outra bola e veio para tentar arremessar ali. E aí é lógico, né? Beleza que o Antetokounmpo queria fazer isso, mas nada pra mim justifica a atitude dele. Que ele foi pra cima ali da escada, ele tava bravo por essa situação, pela performance dele ruim no caso, e essa questão do Montrezl Harrell, não deixarem ele arremessar. E aí ele foi e empurrou a escada no Instagram do Rebodan, que eu postei ali. Ele empurrou a escada e, pô, poderia ter pegado num funcionário, né? Foi bem bruta a maneira que ele fez isso. E não importa que não tava deixando ele arremessar, não justifica essa atitude dele, né? Então o Giannis Antetokounmpo mandou mal demais. O Montrezl Harrell, lógico que mandou, mas não justifica também a atitude do Antetokounmpo. Então, essa partida, Embiidão e Antetokounmpo, apesar dos lances livres ruins, Antetokounmpo mandou bem em geral no jogo. Na sexta ainda, na vitória do Orlando Magic, que a gente falou um pouco mais cedo, o destaque não foi ninguém do Orlando Magic, foi o DeMar DeRozan, que fez 41 pontos nesse jogo, apesar da derrota. Ainda na sexta, grande vitória do Dallas em cima do Denver Nuggets. E o tesouro, né? O Luka Doncic fez um triple-double, 33 pontos, 12 rebotes, 11 assistências. Na sexta ainda, derrota do Phoenix Suns para cima do Utah Jazz. O Utah Jazz que tá demais. Mesmo com a derrota, olha o que o Devin Booker fez. 49 pontos, 8 rebotes, 10 assistências. O Booker quase fez um jogo de 50 pontos e o Suns conseguiu perder. Além do outro lado do Lauri Markkanen, que fez 38 pontos nesse jogo. Por incrível que pareça, para fechar a sexta, tivemos vitória do Lakers para cima do Detroit Pistons e nessa partida 38 pontos, 16 rebotes pro Anthony Davis. No sábado aí, o único destaque que eu queria trazer foi a vitória que a gente falou mais cedo do Timberwolves em cima dos Sixers. E os destaques aí, Embiidão com 32 pontos e o Anthony Edwards com 25. No domingo a gente começa com 33 pontos do De'Aaron Fox na vitória do Kings em cima do Detroit Pistons. A vitória do Brooklyn Nets em cima do Memphis Grizzlies, que a gente comentou, Memphis que tá sem Ja Morant, a gente já vai falar. Dillon Brooks nessa partida 31 pontos e Kevin Durant com 26. Por incrível que pareça, de novo, duas vitórias seguidas do Lakers, agora para cima do Spurs, e outro ótimo jogo do Anthony Davis, 30 pontos, 18 rebotes. E agora, pra gente fechar aqui essas performances, vitória do Golden State Warriors para cima do Houston Rockets, que tá lá no fundo da tabela da Conferência Oeste, mas que jogo de Curry e Thompson, viu? Que jogo dessa dupla dos Splash Brothers. Curry, 33 pontos, 15 assistências para ele. E o Klay com 41 pontos no jogo, sendo que ele fez 10 cestas de 3 em 13 tentativas. O Thompson tava on fire da linha de 3 pontos. Era só catch and shoot. E muitos desses pontos do Thompson vieram das 15 assistências que o Curry deu. Muitas dessas assistências foram para os catch and shoots, né? Os arremessos rápidos ali do Klay da linha de 3. E a gente teve ainda do lado do Houston Rockets o Kevin Porter Jr. com 30 pontos. Agora vamos falar sobre lesões, que a lista tá grande, viu? Lesões de jogadores que aconteceram ou o estado atual das que já estão aí. Vamos que a lista é grande. Marcus Smart do Boston Celtics está com uma inflamação no tornozelo e ainda está fora do time. Não jogou na sexta e ainda vai continuar de fora. Tyrese Maxey do Philadelphia 76ers tá com uma lesão no pé esquerdo e vai perder entre 3 ou 4 semanas de jogos do Philadelphia. O Cade Cunningham, que teve um ótimo começo de temporada aí, junto com o Jaden Ivey no Detroit Pistons, sofreu uma lesão na tíbia, na canela ali, e provavelmente ele vai ter que passar por cirurgia e vai ficar muitos jogos aí, ainda não tem o número certo, mas provavelmente
Se tiver que fazer cirurgia, vai ficar um tempinho fora do Pistons. LeBron James permanece ainda fora do Lakers por causa da lesão que ele tá no adutor. Kevin Love também fora do Cleveland por uma lesão na mão direita. Ja Morant, que teve uma torção aí no tornozelo esquerdo e não deram um período, mas como é uma torção, né? A única notícia que a gente teve é que ele vai ser avaliado semana a semana. Mas por ser uma torção, não uma lesão, acho que 1 ou 2 semanas aí ele deve voltar já 100%. E pra fechar, Damian Lillard, que teve uma lesão aí na panturrilha e a notícia é que ele vai ser reavaliado daqui 1 ou 2 semanas pra voltar pro Portland. E pra gente passar a régua aqui no episódio, vamos de notícias, né? Kyrie Irving, como prometido, né, pelos insiders da NBA, a gente comentou aqui no resumo da rodada, realmente o Kyrie Irving voltou, reestreou, né, no Brooklyn Nets. Ontem, na vitória contra o Memphis Grizzlies, Kyrie Irving jogou, e lembrando que ele ficou fora por 8 jogos, por conta daquele documentário antissemita que ele compartilhou nas suas redes sociais. O Brooklyn Nets falou que ele cumpriu todos aqueles requisitos, por incrível que pareça, Kyrie Irving cumpriu aqueles requisitos que o time determinou, e aí ele voltou ontem para a partida, né? Teve um jogo bem mais ou menos, né? 14 pontos, 41% de aproveitamento nos arremessos, mas ele tá voltando, né? Ficou 8 jogos fora. Kyrie Irving, então, de volta ao Nets. Atlanta Hawks soltou uma notícia aí da equipe do time que eles abriram conversas preliminares sobre trocas a respeito de John Collins. Ou seja, John Collins provavelmente não fará mais dupla com Capela, com Trae Young e todo o resto ali da equipe, mas principalmente pelos dois, né? Então, o Atlanta Hawks está começando, né, a conversar com outros times para mandar o Collins embora e ver se reforça alguém, né? E por incrível que pareça, né? Porque o Hawks até tá bem nessa temporada. Se trouxer um reforço melhor ainda, pô, maravilha pra esse time. E pra gente fechar de verdade agora esse episódio, que teve muito jogo aí, muita coisa pra falar, Luka Doncic, que tá tendo uma atuação inacreditável, né? Se você que tá acompanhando mais o Mavericks e a NBA em geral, tá vendo o tanto que o Luka Doncic tá destruindo. Ele, por causa disso, o reflexo disso, ele ultrapassou ali na corrida, na briga do MVP da temporada, que é um título que ele tá muito atrás. Ele ultrapassou o Jason Tatum e o Giannis Antetokounmpo. Então, atualmente, Luka Doncic está em primeiro na corrida pro MVP. Luka Doncic em primeiro, o Antetokounmpo em segundo e o Tatum em terceiro. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo se você gostou do episódio. Olha aqui também, vê se você tá inscrito, vê se você segue o Rebodunk. E é lógico, né? Se não tiver, clica aqui para se inscrever para não perder nenhum episódio de NBA aqui do Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!